Nos destaques do Panorama CBN, o ministro Edson Fachin, do STF, restringiu os efeitos de decretos assinados pelo presidente Bolsonaro que facilitam a compra de armas de fogo e munição. O magistrado alegou o risco de violência política com a proximidade das eleições. O Reino Unido tem a terceira mulher como primeira-ministra. Liz Truss foi escolhida pelo Partido Conservador com 57% dos votos e assume o cargo amanhã. A Academia Brasileira de Cinema e Artes Visuais escolheu o representante do Brasil para concorrer a uma vaga de melhor filme internacional no Oscar do ano que vem. Panorama CBN. Eu sou o Leandro Gouveia, Juliana Prado está de férias. Enquanto isso, eu vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda, dia 5 de setembro de 2022. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, restringiu a compra e a posse de armas e munições no país. São 3 liminares, que são decisões provisórias, que limitam os efeitos de decretos do presidente Jair Bolsonaro. Esses decretos foram questionados pelo PSB e pelo PT em ações apresentadas ao STF em 2019, mas o julgamento foi suspenso no ano passado, depois de um pedido de vista do ministro Cássio Nunes Marques, que foi indicado por Jair Bolsonaro. E agora, passado mais de um ano, Edson Fachin diz que o risco de violência política torna de extrema e excepcional urgência conceder a cautelar, que é uma espécie de ato de precaução, antes do julgamento. E aí, nas decisões, Fachin determina que a posse de armas de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrem concretamente, por razões profissionais ou pessoais, possuírem efetiva necessidade. Também a aquisição de armas de fogo de uso restrito só pode ser autorizada no interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional, não em razão do interesse pessoal. E a quantidade de munição se limita ao necessário à segurança dos cidadãos. As decisões de Fachin devem ser levadas para o plenário do STF, mas isso ainda não tem data para acontecer. E a Procuradoria-Geral da República defendeu no Supremo que o ministro Luiz Roberto Barroso substitua Alexandre de Moraes naquele inquérito sobre a mentira do presidente Jair Bolsonaro de que a vacina contra a Covid estaria associada ao risco de contrair HIV. Segundo a Procuradoria, o processo deve ser relatado por Barroso porque ele já cuida de outros pedidos de investigação sobre o mesmo tema no STF. A PGR aponta risco de anulação futura da apuração. Esse inquérito foi aberto no fim do ano passado por Alexandre de Moraes a pedido da CPI do Senado. E, falando em vacinação, o Ministério da Saúde vai prorrogar a campanha contra a poliomielite, a paralisia infantil, até 30 de setembro e por causa da baixa cobertura vacinal. Até agora, só 34% das crianças de 1 a 4 anos tomaram a gotinha e a meta é vacinar 95%. Você ouviu no Panorama da Manhã que o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, suspendeu por 60 dias a lei que cria o piso salarial para a enfermagem. Isso vale até que sejam analisados dados detalhados sobre o impacto financeiro da medida. Essa lei já tinha sido sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e agora lideranças do governo no Congresso debatem propostas para garantir recursos para o pagamento desse piso. Entre essas propostas está o projeto que legaliza os jogos de azar e também outro que desonera a folha de pagamento do setor de saúde. Alguns senadores defendem o repasse de dividendos da Petrobras, que é parte do lucro que é destinado aos acionistas para financiar os salários dos enfermeiros. Algumas dessas propostas serão levadas ao ministro Luiz Roberto Barroso em reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, amanhã, terça-feira. A deputada Carmen Zanotto, relatora do grupo de trabalho que definiu o valor do piso para a enfermagem, afirma que esses projetos em debate no parlamento garantem o pagamento do valor para todos os funcionários do setor. A desoneração da folha resolve todos os serviços de hemodiálise. A outra iniciativa, que é a regulamentação dos jogos. É claro que a médio prazo, porque a gente não vai ter uma arrecadação grande no começo. Mas o que a gente tem mais? Tem os royalties do petróleo, nós temos os fundos especiais que já foram utilizados na pandemia, que podem fazer frente no primeiro momento para a implantação do piso.
A lei estabelece um piso salarial de R$ 4.750 para os enfermeiros, aí 70% desse valor para os técnicos de enfermagem e 50% para os auxiliares e parteiras. O plenário do STF vai analisar a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso a partir de sexta-feira. O julgamento vai ser virtual, sem debate público. Falando agora de eleições, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que as redes sociais excluam postagens do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que associam o candidato Lula a invasões de igrejas e perseguição a cristãos. Segundo a ministra Carmen Lúcia, as postagens não são críticas políticas ou legítima manifestação de pensamento. O que se tem, de acordo com ela, é mensagem ofensiva à honra e imagem de pré-candidato à presidência da República, com divulgação de informação sabidamente inverídica. E em outra decisão, a ministra Maria Cláudia Buchianeri determinou a exclusão de postagens que associam o ex-presidente Lula a Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais. E agora falando sobre os candidatos. Simone Tebet, do MDB, lamentou a suspensão do piso da enfermagem pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Tebet argumentou que o valor mínimo foi aprovado por maioria absoluta no Congresso, que deveria ter sido feita uma conversa entre os poderes para apontar a fonte de financiamento do reajuste. Nós não podemos ter memória curta. Quem nos salvou, se hoje estamos vivos, graças à ciência. E quem colocou ciência no nosso braço, que é a vacina, foi o técnico de enfermagem, foi o enfermeiro. Em alguns municípios, alguns estados, eles já ganham esse valor do piso, mas a maioria dos municípios não é isso. A gente sabe que o prefeito não dá conta de pagar, mas a União sendo parceira é possível, afinal tem dinheiro indo aí para o orçamento secreto, tem dinheiro indo aí para gastos supérfluos, tem dinheiro indo para corrupção, que podem estar voltando para os cofres públicos para fazer o bem. É isso que nós queremos, usar o dinheiro do povo para fazer o bem para o próprio povo. Simone Tebet esteve em Minas Gerais pela primeira vez na campanha, disse que vai intensificar agora as viagens pelo país a partir da próxima semana. Ciro Gomes falou sobre economia. Para combater a alta dos preços dos alimentos, o candidato do PDT diz que vai retomar a ideia de criar estoques reguladores para proteger os pequenos produtores e garantir alimentos a preços acessíveis. O Brasil é um dos raros países do mundo que tem comida suficiente. O nosso problema aqui é falta de uma política de abastecimento e preço que já tivemos no passado. O meu projeto, a minha proposta é simples. Na hora da safra, em que o preço cai, despenca para o produtor, garantir para o produtor um preço mínimo com seguro. Estocar, guardar e na hora da entre-safra, da seca ou da crise de desabastecimento provocado pela demanda exterior, como está acontecendo agora, você dissolve esse estoque a preço mais compatível para enfrentar e proteger a população da carestia nos alimentos. Ciro também falou sobre reforma tributária, diz que vai mexer no IPTU, mesmo o imposto sendo municipal. Ele pretende fazer uma compensação para estados e municípios, diminuindo a porcentagem da dívida que eles têm com o governo federal. O ex-presidente Lula se comprometeu com a integração da Bolívia ao Mercosul, caso seja eleito. Ele se reuniu hoje com o presidente boliviano, Luiz Arce, em São Paulo. Lula quer acelerar o processo de entrada da Bolívia no grupo, mas o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, que esteve nesse encontro, lembrou que a decisão ainda depende da aprovação do Congresso brasileiro. O presidente Lula se comprometeu, caso eleito, de acelerar a integração da Bolívia no Mercosul. A minha informação é que a última coisa que falta é a aprovação pelo Congresso brasileiro. E eu acho que, enfim, vamos ver, isso evidentemente o Congresso é soberano. E é muito importante para nós também, porque a Bolívia no Mercosul também vai nos facilitar o contato com todo o conjunto da comunidade andina, porque ela também é membro da comunidade andina. A comunidade andina está sendo reforçada agora, uma reunião no Peru, em que está se falando da entrada da Argentina, da volta do Chile, o Chile teve só no comecinho, e também da volta da Venezuela. Lembrando que a Argentina, Uruguai e Paraguai já aprovaram a entrada da Bolívia no Mercosul. Lula e Luiz Arce também conversaram sobre possíveis parcerias entre Brasil e Bolívia na área de energia. O presidente Jair Bolsonaro não teve agenda pública de campanha hoje. Mais tarde, sai nova pesquisa IPEC, o antigo IBOP, para a presidência da República, é a terceira pesquisa. Você vai acompanhar o resultado no Panorama da Manhã. Sabatina CBN, o Globo e Valor.
Hoje começou a série de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas Gerais. O primeiro convidado foi Alexandre Calil, do PSD, candidato do ex-presidente Lula no estado. E ao responder uma questão justamente sobre a relação dele com o Partido dos Trabalhadores, o ex-prefeito de Belo Horizonte diz que não tem relações com o petista Fernando Pimentel, ex-governador de Minas. Alexandre Calil não poupou críticas à gestão de Pimentel, mas disse que defende a proposta de país de Lula. O meu PT é do presidente Lula. O meu PT é do presidente Lula. Quem me chamou para fazer parte dessa coligação foi o presidente Lula. O ex-governador não participou de nenhuma reunião. Então o que eu quero deixar claro é o seguinte: primeiro, eu não tenho compromisso com erro. Tá? E quem vai governar, é o que você disse, eu vou repetir, é o Alexandre Calil. O Alexandre Calil que tem o que mostrar. Eu não posso ser criticado por um governo que eu não pus ninguém, que eu não participei, que eu não nomeei, que eu não elegi e nem votei. Calil diz que vai revogar o atual regime de recuperação fiscal de Minas Gerais e que vai a Brasília propor uma renegociação da dívida estadual com o governo federal. Diz que vai revogar também alguns benefícios dados a empresas, em especial locadoras de veículos, que pagam apenas 1% de IPVA, e também defendeu o tombamento da Serra do Curral, cobiçada pela mineração. Amanhã, CBN, Valor e o Globo vão entrevistar o candidato à reeleição pelo Novo, Romeu Zema. Na quinta-feira será a vez de Carlos Viana, do PL. E antes de fechar a página de eleição, você deve ter percebido uma novidade aí na lista de episódios do Panorama. É um podcast diferente, o Como Chegamos Até Aqui, que conta a história das 8 eleições presidenciais desde 1989. Os episódios vão entrar nesse espaço todo sábado e domingo até as eleições de outubro, mas você já pode ouvir todos que já foram ao ar, buscando por Como Chegamos Até Aqui aí no seu aplicativo. E dá até para ouvir sem consumir seu pacote de dados aí do celular, viu? É só se conectar a uma rede Wi-Fi, baixar todos os episódios que você quiser no aplicativo da CBN, aí você cria uma playlist e ouve quando quiser, mesmo sem internet. Agora eu faço uma pausa para dar o recado do nosso patrocinador. Na sequência a gente volta com o noticiário. A sigla ESG está na boca de todos. Organizações de diferentes segmentos têm se empenhado para apresentar resultados relacionados a essa temática. A sigla vem das palavras em inglês Environmental, Social and Governance, quer dizer ambiental, social e governança. De forma resumida, são os fatores que mostram o comprometimento das empresas com as boas práticas nesses 3 pilares, ambientais, sociais e de governança. E o mercado tem ficado cada vez mais de olhos abertos para isso. As análises da agenda ESG se tornaram fontes confiáveis para investidores. No Banco BV, por exemplo, existe um score composto de 50 indicadores ESG que é decisivo na hora de aprovar ou não um crédito. Para saber mais, acesse www.bv.com.br e siga também nas redes sociais @BancoBV. De volta ao noticiário nacional, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que permite a realização de procedimentos de esterilização, como a laqueadura em mulheres e vasectomia em homens, mesmo sem o aval dos parceiros. Esse texto também estabelece a redução da idade mínima para passar pelo procedimento de 25 para 21 anos. Homens e mulheres podem fazer cirurgia em idade inferior à estabelecida, caso já tenham pelo menos 2 filhos. Mulheres poderão fazer a esterilização também no momento do parto, desde que solicitem o procedimento pelo menos 60 dias antes. O texto ainda obriga o poder público a oferecer método ou técnica de contracepção no prazo máximo de 30 dias após a solicitação. A advogada e pesquisadora do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, Amanda Nunes, avalia que a medida é um avanço para a autonomia das mulheres. Essa eliminação de barreiras no acesso à esterilização voluntária, porque apesar dela se dirigir para ambos os cônjuges, né, antigamente, antes dessa alteração, ela afeta principalmente as mulheres, né, que são as que mais têm dificuldades para negociar formas de controle da sua capacidade reprodutiva no contexto de relacionamentos. A lei, sancionada hoje, entra em vigor em 6 meses.
E o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que muda regras para o auxílio alimentação. Um desses vetos é a possibilidade do trabalhador sacar em dinheiro o saldo não utilizado do auxílio alimentação depois de 60 dias. A medida provisória, que foi editada em março, determinava que o auxílio alimentação não pode ser usado para nenhum outro gasto que não seja compra de comida. Os valores deverão ser utilizados para o pagamento de refeições em restaurantes e estabelecimentos similares ou para a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais. A lei também prevê a portabilidade do serviço, quer dizer, o trabalhador pode escolher por qual operadora vai receber o auxílio alimentação. O presidente Jair Bolsonaro também vetou outro trecho da lei, o que determinava que o governo repassasse as sobras da contribuição sindical obrigatória para as centrais sindicais. Essa contribuição foi extinta em 2017 e, na justificativa, o governo afirmou que não há estimativa do impacto fiscal da medida. O Congresso Nacional tem a palavra final e o relator da matéria, deputado Paulinho da Força, já disse que vai trabalhar para derrubar o veto. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão de hoje em alta de 1,2% aos 112.203 pontos. O dólar comercial caiu 0,59%, fechou o dia cotado a R$ 5,15. O euro é negociado a R$ 5,11, com desvalorização de 0,83%. Agora para o noticiário policial, voltou ao trabalho hoje o juiz substituto Marcos Scalércio, que foi acusado por várias mulheres de assédio sexual e até estupro. Ele foi transferido do Fórum Trabalhista Rui Barbosa, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, para o Fórum Trabalhista da Zona Sul. O juiz tinha pedido licença do trabalho depois das denúncias que chegaram ao conhecimento do Me Too Brasil. E a advogada e diretora de política da entidade, Luanda Pires, espera que o juiz seja afastado até a conclusão das apurações. Dada a gravidade dos relatos, a quantidade dos relatos, 2 vítimas já foram ouvidas pelo Ministério Público aqui de São Paulo. Uma oitiva vai ser agendada também essa semana. Outras 2 vítimas que decidiram seguir com as denúncias, o Projeto Justiceiras também já encaminhou essas denúncias tanto para o CNJ quanto para os órgãos responsáveis. Nós do Me Too juntamos um pedido de afastamento imediato dele no CNJ até que seja concluída a investigação. O Me Too Brasil e o Projeto Justiceiras já encaminharam 62 casos para os órgãos responsáveis, entre eles o Conselho Nacional de Justiça, e a previsão é de que o assunto entre na pauta do CNJ amanhã. E o Ministério Público de São Paulo denunciou o empresário Tiago Antônio Fernandes Vieira, de 42 anos, por lesão corporal contra a mulher e corrupção de menores. Ele agrediu uma mulher dentro de uma academia no começo de agosto. O órgão pediu uma indenização de R$100 mil em danos morais para a vítima. O Ministério Público argumentou ainda que as agressões ocorreram na presença do filho do empresário, que é menor de idade. Ontem, uma reportagem do Fantástico da TV Globo mostrou uma mulher que diz que foi mantida em cárcere privado, sofreu agressões, teve vídeo íntimo divulgado sem consentimento e foi forçada a fazer tatuagem com as iniciais do empresário. E a Justiça também aceitou a denúncia e tornou réu o policial militar Henrique Veloso, que matou com um tiro na cabeça o lutador de jiu-jitsu Leandro Lô. O Ministério Público acusa o PM por homicídio triplamente qualificado. No começo do mês, a Justiça alterou a prisão temporária de Henrique Veloso para preventiva. E nem o Rock in Rio escapa das páginas policiais, viu? A Justiça do Rio bloqueou R$300 mil das contas da irmã do ex-jogador de futebol Léo Moura, a Lívia da Silva Moura. A polícia diz que ela aplicou um golpe de R$450 mil só negociando ingressos do Rock in Rio. E ela usava esse grau de parentesco com o ex-jogador para conseguir credibilidade. O delegado Leandro Gontijo disse que Lívia mandou criar um site falso muito parecido com o do Rock in Rio para vender ingressos. Ela criou todo um sistema informatizado muito semelhante àquele oficial. Então, uma pessoa que
que comprava pelo meio que ela criou, ela corria quase todo o caminho que aquela pessoa que comprou pelo meio oficial passava. Recebia um e-mail de confirmação da compra do ingresso, mas o ingresso, na verdade, não poderia ser vendido por quem não o possui. No momento que a pessoa chega com um QR Code na entrada do evento ou com um código de barra, aquele número não existe. Existe, mas não é do determinado CPF, não é de determinada pessoa. O ingresso é vinculado a nome e CPF. E o delegado disse ainda que o próximo passo é aprofundar a investigação mirando na própria administração do Rock in Rio, que alguns dados usados no golpe só podem ter sido acessados por membros da equipe do festival. Numa rede social, o ex-jogador Léo Moura disse não se envolver e não compactuar com as atitudes da irmã, e a organização do festival disse em nota à CBN que Lívia não faz parte da produção ou tem qualquer relação com o evento. Até o fechamento desse podcast, Lívia era considerada foragida. E o Reino Unido tem uma nova primeira-ministra. Liz Truss foi escolhida como líder do Partido Conservador e vai substituir Boris Johnson, que renunciou em julho. Ela teve mais de 81 mil votos válidos, 57%, e Rishi Sunak teve pouco mais de 60 mil, 43%. Liz Truss será a terceira mulher a chefiar o governo britânico, depois de Theresa May, cujo mandato foi de 2016 a 2019, e a dama de ferro Margaret Thatcher, de 1979 a 1990. Margaret Thatcher, de quem Liz Truss diz ser uma grande admiradora. No seu primeiro discurso aos integrantes do Partido Conservador, a nova primeira-ministra prometeu cumprir as propostas de cortar impostos, especialmente sobre energia. I campaigned as a conservative. Eu fiz campanha como conservadora e vou governar como conservadora. Meus amigos, precisamos mostrar que vamos entregar nos próximos anos. Eu vou entregar um plano ousado para cortar impostos e fazer crescer a nossa economia. Eu vou entregar na crise de energia, lidando com as contas de energia das pessoas, mas também nos problemas de longo prazo que temos com os nossos suprimentos de energia. Liz Truss também agradeceu o ex-primeiro-ministro Boris Johnson, dizendo que ele conseguiu o Brexit, que tirou o Reino Unido da União Europeia, também levou adiante a vacinação e enfrentou Vladimir Putin, presidente da Rússia. A posse oficial foi marcada para amanhã, terça-feira, após um encontro na Escócia com a rainha Elizabeth II e Boris Johnson para a transferência formal do cargo. Aí, ó. Olha a carta que você deu, Nina. Eu agradeço. Dá um presente pra gente. Bora lá ver jogar, Nil? Sábado eu não posso, não. Vou fazer faxina na dona Bia. Ela pediu pro sexta e pediu pro sábado. Eu achei ótimo, né? Bom. 2 diárias é maravilhoso. Maravilhoso. O Brasil já tem um candidato para disputar uma vaga no Oscar do ano que vem, na categoria de melhor filme internacional. O anúncio foi feito hoje pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Visuais. O escolhido foi Marte 1, com direção de Gabriel Martins. Esse drama conta a história de uma família negra da periferia de Contagem, em Minas Gerais, que busca seguir seus sonhos em um país que acaba de eleger como presidente um homem de extrema direita. O filme estreou no Festival de Sundance, em janeiro, foi premiado no Festival de Gramado como melhor filme do júri popular, melhor roteiro, melhor trilha musical e prêmio especial do júri. Marte 1 é o primeiro longa solo do diretor Gabriel Martins, que tem 34 anos. Agora é torcer para que ele esteja entre os 5 indicados do Oscar no ano que vem. Fica assim não, Sam. Vai dar certo. E essa semana a CBN comemora os 100 anos do rádio. Tem uma série de reportagens produzida por Yasmin Caetano e Lucas Soares, com sonorização de Cláudio Antônio. Das ondas curtas ao podcast, os 100 anos do rádio brasileiro. Lembra o início do meio de comunicação no país, a era de ouro do rádio, a chegada da TV, a reinvenção no fim do século XX, a presença na internet e a consolidação dos podcasts como esse que você está ouvindo agora. E para contar essa história, a CBN conversou com especialistas, personalidades como as atrizes Laura Cardoso e Arlete Salles, a cantora Doris Monteiro, que é uma estrela da era de ouro do rádio, o apresentador Rolando Boldrin e o jornalista Sérgio Chapelain. Os episódios vão ao ar durante a programação da CBN, entre hoje e sexta-feira, e cada capítulo ganhou uma versão estendida que você pode ouvir aí no seu aplicativo. É só buscar pelo podcast CBN+. Aí você ouve e me conta o que achou.
Me conta pelas redes sociais, tá bom? Procure aí por Leandro Gouveia, manda sua mensagem que eu leio aqui no Panorama, que teve os trabalhos técnicos de Daniel Mesquita. Amanhã, o Panorama da Manhã chega com Raíssa Cerdeira, direto do Rio, e eu volto depois no Panorama da Noite. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.